Vá abrindo a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler, eu acho que não é filho, acho que é... Vamos lá. Vamos ler a partir do verso número 13. Mateus 5, a partir do 13. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai amado, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua mensagem. Te pedimos, ó Deus, que tire, ó Deus, das nossas mentes, dos nossos corações, tudo aquilo que venha atrapalhar, ó Pai, que venha tirar o foco da Tua mensagem, ó Pai. Tira de nós também, ó Deus, o possível cansaço, o possível, Deus, sono, estresse, seja o que possa, Deus, estar atormentando as nossas mentes e o nosso coração, Pai. Que nós possamos, ó Deus, focar naquilo que Tu tens a nos dizer, ó Pai. Nós possamos sair daqui, ó Deus, focados na Tua missão, focados, ó Deus, naquilo que Tu queres, ó Deus, que a Tua igreja e cada um de nós, ó Deus, coloque em prática no seu dia a dia, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Esse texto aqui é bem conhecido, talvez você já tenha ouvido falar. Esse texto é um pequeno trecho do famoso Sermão do Monte de Jesus. Talvez ainda esse ano a gente comece uma série onde nós vamos trabalhar sobre o Sermão do Monte. Talvez ano que vem, vamos ver como será. O Sermão do Monte é um sermão muito conhecido de Jesus e temos esse trecho aqui. Então é muito comum você ver adesivo, você ver cartaz, você ver congresso, nome de grupo de jovens, nome de igreja, né? Sal da terra, luz do mundo. Quando você bate o olho, né? Quando você escuta, né? Ser sal da terra e luz do mundo, a primeira impressão, acredito que todas as pessoas tenham, é um chamado aqui de Jesus para fazermos a diferença. A primeira coisa que todo mundo olha, escuta e bate bom sal, né? O sal, onde ele é colocado, ele faz a diferença. A luz, onde ela é ligada, onde ela é acesa, ela faz a diferença. Só que esse texto tem muito mais a nos dizer. E eu queria falar um pouco também hoje nessa ideia, né, de trabalharmos o ID,
né? Trabalharmos missões, trabalharmos a nossa vocação, o nosso comportamento como crentes no mundo, a nossa participação como cristãos nessa terra e também a nossa responsabilidade como igreja nesse mundo. E tem uma coisa que eu noto muito, eu sempre gosto de observar como que as pessoas são influenciáveis e como que as pessoas têm um poder e uma capacidade de influenciar alguém, influenciar multidões. Eu fico abismado. Eu gosto sempre de, quando eu vejo um vídeo, esses vídeos geralmente de bobagem que estouram, eu gosto de ver todo o crescimento do vídeo. É interessante que uma pessoa do nada, ela, por causa de um vídeo que ela faz, ela passa de ter aí uns 30 mil seguidores, ela passa a ter milhões de seguidores. Eu fico pensando assim, rapaz, a pessoa fez um vídeo aí idiota, entendeu? Para ser bem sincero, um vídeo besta, e milhões de pessoas, porque viram sei lá o que nesse vídeo, viram não sei o que lá nessa pessoa, querem seguir essa pessoa, querem acompanhar de perto essa pessoa, querem ver de perto o que essa pessoa faz, de que maneira essa pessoa vive. Então, e é interessante que as pessoas querem observar, querem acompanhar o que os famosos, esses grandes influenciadores fazem até nos momentos mais ordinários do dia a dia, mais simples do dia a dia. Querem saber o que comem, querem saber o que vestem, querem saber qual é a primeira palavra que diz pela manhã. É ridículo, eu acho ridículo, né? Eu acho ridículo. A que ponto, né, o ser humano chega, né? Mas é uma necessidade, como nós já vimos, do ser humano de seguir alguém, de adorar alguém. O ser humano ele tem uma necessidade de adorar algo ou alguém. A grande questão, a grande pergunta é quem vai ser o motivo da sua adoração, o destino da sua adoração. Essa que é a grande pergunta. Nos últimos dias, eu gosto muito de esporte, eu fiquei espantado com a influência do Cristiano Ronaldo, por causa de um gesto que ele fez. Um gesto. Ele estava na Eurocopa, no campeonato das seleções europeias, ele estava ali no momento de coletiva, e a Eurocopa é patrocinada, e um dos patrocinadores era a Coca-Cola. E havia ali na mesa, no balcão da entrevista, uma Coca-Cola. O Cristiano Ronaldo não precisava tocar nela, o Cristiano Ronaldo não precisava beber, ela não era para ele fazer nada, porque a Coca-Cola não era patrocinadora dele, era do evento. Mas ele chegou, ele viu aquela Coca-Cola, a gente não sabe os motivos, mas ele simplesmente pegou a Coca-Cola e tirou da mesa e pegou uma garrafa de água. Bebam água. Tá. Aí você para e pensa assim, não, ele quer água. É ruim, né? O que eu fiquei espantado é que minutos depois dele ter feito esse simples gesto, a Coca-Cola perdeu na Bolsa de Valores cerca de 4 bilhões. 4 bilhões de dólares. Sabe o que significa isso? Olha a influência que um ser humano, como qualquer um de nós, claro que ele joga bola pra caramba, claro que ele joga bola pra caramba, claro que ele está na mídia, mas, gente, no final das contas, né, ouvi algum filósofo da vida dizendo, no final das contas, as peças do xadrez voltam para a mesma caixinha, né? Então, no final das contas, a gente vai virar pó. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Esse mesmo jogador foi contratado pelo Manchester United, um time da Inglaterra, da Premier League.
Ele chegou no time e um jogador testemunhou um fato que aconteceu no jantar ou no almoço. Todos estavam na mesma mesa que o Cristiano, com certeza ele devia ter um lugar de destaque. E quando um jogador que nem o Cristiano Ronaldo, né, que influencia a uma empresa multimilionária a perder 4 bilhões, o que será que ele vai, de que maneira ele vai influenciar um grupo de jogadores? Todo mundo fica só observando o que o Cristiano Ronaldo faz. Por que ele é diferenciado? Por que ele é todo ano colocado como um dos melhores jogadores? O que será que ele faz? O Globo Repórter faria, de que se alimentam, de onde vive Cristiano Ronaldo, de que se alimenta. Todos os jogadores do Manchester observaram o prato do Cristiano Ronaldo. E um jogador que estava relatando isso falou o seguinte: ninguém naquela mesa ousou, depois do jantar ou do almoço, se dirigir ao buffet de doces. Ninguém ousou. O prato dele era impecável, saudável. Todos observaram o prato, alguns até acho que nem comeram até o final, E o que é interessante é que todos tinham o costume de, depois das refeições, se deliciarem no buffet de doces. Então, o pudim ficou sozinho naquele dia, a ambrosia, O sagu, ele sempre fica sozinho, então ele continuou sozinho, Mas outros doces lá ficaram sozinhos, Vocês viram como uma pessoa, um ser humano é capaz de influenciar um lugar, influenciar um ambiente, como um ser humano influencia o mundo? Você pode reparar, se alguns poderosos querem marchar, seja a economia, seja a política, seja o que for nesse mundo, eles chegam até aqueles que têm influência e convidam essas pessoas, ou incentivam essas pessoas, a darem declarações que eles queiram, que eles desejam. Eu sempre mexo lá em casa com a Pri, que eu acho muito interessante o seguinte: diversas vezes eu vejo assim, uma notícia: o chocolate faz mal. Rapaz, o chocolate faz mal. Cientistas, ou pesquisa tal, chegou a tal conclusão: chocolate faz mal. Dias depois, surge outra pesquisa: o chocolate faz bem. Outra pesquisa. Eu não tenho dúvida que foi lá os empresários, os donos dos chocolates, e contrataram uma equipe lá, precisamos dizer às pessoas que o chocolate faz bem. Isso é com tudo que é produto. Café, chocolate. Eu não vou entrar aqui no mérito se realmente faz mal ou faz bem. Não é o meu papel. Só quero destacar mais uma vez para vocês como nós somos influenciados e como, dependendo da nossa posição, do nosso lugar, do nosso ambiente, nós temos um poder de influência absurdo. Mas o que isso tudo tem a ver com ser sal da terra e ser luz do mundo? E o texto ele é bem incisivo, ele é bem direto, ele fala, e aqui Jesus está falando para cristãos, para discípulos dele, pessoas convertidas, pessoas salvas, pessoas que estão lhe seguindo, pessoas que nasceram de novo. É para essas pessoas que Jesus está discursando, ou seja, para a igreja. Ou seja, se você faz parte da igreja de Jesus, se você nasceu de novo, esse discurso ele é direcionado a você. Direcionado a você. E Jesus está falando aqui, olha, vocês são o sal da terra.
com certeza tem um tom aqui de ser algo que diferencia. Só que o sal ele é muito mais do que algo que simplesmente faz uma diferença em um alimento. O sal, se você for estudar a história do sal, é uma história riquíssima. O sal hoje em dia, como tudo tem subido, o sal deu uma subida aí. Mas ainda você encontra, graças a Deus, um pacote de sal por menos de R$1. Né? Os seus 30, 50 centavos, dependendo da marca. Bom, encontrava. Mas o sal, depois eu vou mostrar minha notinha no lugar onde eu comprei, entendeu? Bom, e graças ao bom preço que esse estabelecimento me proporcionou, ele vai influenciar milhares de pessoas a irem até lá buscarem o sal. Né? Bom, mas o sal ele é motivo até de piada entre nós, né? O que você vai levar no churrasco, no almoço, na janta? Sempre tem um engraçadinho que fala, né? Eu vou levar o sal, né? Interessante, né? O sal ele sempre está ali, sempre tem em quantidade, ele nunca termina, apesar que lá em casa terminou essa semana, por isso que eu fui comprar e o preço está bem fresquinho na minha cabeça, acho eu. Posso estar enganado. Mas o sal ele já foi algo muito raro, já foi algo com um valor muito alto. O sal ele já foi objeto de guerra, de desentendimento, ele já foi alvo de grandes acordos comerciais. Um dos fatos mais interessantes que eu acho do sal é que ele, por exemplo, ele dá origem à palavra salário. Uma das coisas mais interessantes que você vai encontrar no Google ali que eu achei. Os soldados romanos, para vocês terem noção do valor do sal, eles eram pagos com sal. Porque o sal ele não tinha só a missão e a tarefa de salgar um alimento. Ele era responsável por preservar o alimento. E todos sabem muito bem do que eu estou falando aqui, porque todo gaúcho sabe e conhece um charque. Você usa ali o charque para poder manter ali o alimento, aquela carne ali, sem precisar de refrigeração. Então o sal, ele durante grande parte e até hoje ele é utilizado para isso, mas durante a parte da história ele foi usado como algo para preservar o alimento. Preservar os alimentos para que ele não viesse a perder o seu valor, para que ele não entrasse em decomposição. Essa é uma das características do sal. Gente, nós como igrejas, nós somos responsáveis, nós temos a missão nesse mundo de preservarmos a palavra de Deus. Preservarmos não só a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus anunciada, proclamada, mas preservarmos a palavra de Deus num mundo caído, num mundo onde a própria palavra de Deus vai dizer como jaz do maligno. Num mundo onde a corrupção moral, onde a maldade, onde os pecados sempre vão aflorar e sempre vão ter uma intensidade. Uma intensidade. Eu acho muito legal a história de Daniel, e Daniel ele é visto como um remanescente fiel. Realmente Daniel foi um dos poucos, ele e os seus amigos, ali nós temos descritos, e eu vou te dizer, não tinha muito mais do que eles ali fiéis à palavra, e ainda sendo ali parte e responsáveis pelo prosseguimento, por a palavra de Deus e toda a história se manter viva. Então por isso que Daniel foi muito importante ali. E eles eram 4 em um palácio, onde a corrupção moral, a adoração a outros deuses era imensa.
E você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E quando eu falo aqui que nós somos responsáveis por preservar a palavra de Deus, eu não estou falando aqui nós como uma instituição, não estou falando da igreja aqui, de uma instituição grande, uma denominação. Eu não estou falando aqui de uma grande igreja, de um grande poderio. Eu estou falando com você, cristão, discípulo de Jesus, que em grande parte dos locais onde você frequenta, estuda ou trabalha, você faz parte da minoria. Eu estudei grande parte do meu tempo de colégio, eu era o único crente dentro da sala de aula. O único cristão. Aí tinha uma época boa que tu encontrava ali mais outro, aí dava 3, mas às vezes você encontrava um outro ali que era mais um agente secreto, ou tu encontrava outro lá que na verdade não queria ser e nunca foi. Ele estava mais para esse sal aqui que o próprio texto vai falar, um sal sem sabor, um sal que não tem função nenhuma. Mas talvez no ambiente de trabalho são poucos os que têm o privilégio, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, de terem outros cristãos convivendo juntos. É raro isso. E eu gosto de falar cristão, eu não estou falando aqui evangélico religioso. Porque Jesus está falando aqui para aqueles, não que colocam lá numa pesquisa que são evangélicos. Jesus está falando para aqueles que vivem de fato o que a palavra de Deus ensina. Aí esses números caem. Esses números somem. Aí o que você vê de crente falando besteira, com a boca suja, dando mau testemunho, sendo corrupto dentro do ambiente de trabalho, sendo negligente, sendo corrupto dentro do seu ambiente de estudo. Eles não estão sendo sal, porque na sua vida, na sua vivência, eles não estão preservando a palavra de Deus. O verdadeiro crente, aquele que é sal, ele vai preservar a palavra de Deus, seja qual for o ambiente que ele for estudar, trabalhar ou viver. Não podemos esquecer dos nossos lares, das nossas famílias. Às vezes também somos minoria nas nossas famílias. Quando junta aquela junção, de família, agora está meio escassa. Junta aquela junção de família que aparece primo, aparece tio, que você nem sabia que existia. Você acaba descobrindo, que tem graduações ali nos primos, primeiro, segundo, terceiro grau. Aí você vê ali, se dá uma olhada, é raro os lugares aonde o cristão, aonde os crentes, eles são maioria. E Jesus está dizendo aqui que você como igreja, você como cristão, você deve preservar a palavra de Deus na sua vida, no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. Não menospreze a influência, a responsabilidade que você tem no seu lugar de trabalho, no seu lugar de convivência, de estudo, na sua vizinhança. Você é visto aonde você convive como alguém que preserva a palavra de Deus, que está preocupado com como viver a palavra de Deus? Ou você vive do jeito que você quer? Ou você não está nem aí porque o pastor não está te olhando? Não tem nenhum irmão da igreja lá para te olhar? Porque às vezes as pessoas se preocupam com o pastor. As pessoas acham que o pastor fica durante toda a semana vigiando os membros, para ver o que eles estão fazendo de errado. Eu não faço isso, eu não sou louco. Uma que eu vou me frustrar bastante, a começar pela minha própria vida. E outra que você deve ter um entendimento que seja em qualquer lugar que você estiver, seja num quarto,
com a porta fechada, as luzes apagadas, você está diante de Deus. Amém. Não tem como fugir da presença de Deus. Depois leia ali o livro de Jonas e converse ali com o personagem. Veja ali um homem que era um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Veja ali um homem que conhecia Deus, que tenta fugir de Deus. E quando nós queremos fugir de Deus, eu acho que a gente fica meio burro. Jonas foi muito burro, porque ele fugiu para o mar. E no mar, né? Quem é que criou o mar? Deus. Pois a história conta, né? É pobre Jonas. Aprendeu do jeito mais difícil. Aprendeu do jeito ruim. Mas, gente, nós somos responsáveis por preservar a palavra de Deus nas nossas vidas com o nosso comportamento. Como você tem vivido no seu ambiente de trabalho? Você é um cara que as pessoas olham e respeitam por verem assim, esse cara ele é diferente. Todo mundo aqui, dá um jeito de burlar as regras aqui. Mas esse camarada, ele é diferente. É como se ele não vivesse para si mesmo. É como se ele levasse a sério, muito a sério algo ou alguém. Porque ele faz de tudo para preservar a identidade de alguém. E esse alguém que eu estou dizendo é Jesus. Amém. Nosso objetivo de vida não é mostrar a nossa própria pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que o convite de Jesus é de negar a nós mesmos. Nosso objetivo é procurar ter uma vida mais parecida com Jesus, mais parecida da forma que a Bíblia nos ensina. E isso vai nos machucar muito. Isso vai ferir muito os nossos conceitos, a nossa ideia de vida, os nossos prazeres, o nosso conforto. Isso vai ferir demais, isso vai nos cutucar demais. Isso direto acaba interferindo e entra em confusão e conflito quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho ou de estudo. Porque nós somos muitas vezes tentados a deixar de preservar a palavra de Deus para seguir um caminho em benefício próprio, aonde nós vamos ser agradados, nós vamos ser beneficiados. Eu seria muito hipócrita aqui de dizer que eu nunca colei. Os professores aí que me perdoem. Mas colei pra caramba. Colei muito. Eu era um péssimo aluno. Vivia já na igreja, frequentava a igreja. Era filho de pastor, mas eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Eu sempre falo que isso foi muito importante no meu processo de vida, de conversão, de ter responsabilidade com as coisas de Deus. Eu era um péssimo aluno. Péssimo. Nunca vou esquecer, um dia alguém convidou um colega meu para ir na igreja. Eu queria matar o miserável que fez isso. Porque eu ia ser totalmente descoberto. Eu ia ser totalmente... Nossa, ia escancarar a minha vida ali. O que acontecia? Eu morava do lado da igreja. Eu tinha três passagens. Quando eu via que aí tinha programação na igreja, iam servir alguma coisa no salão, ou seja, mais tempo para me fugir desse cara. E eu precisava estar ali. Ele entrava num corredor, eu entrava no outro. Se não me engano, eu até tocava. Eu não sei como que eu fiz para ele não me ver lá na frente. Mas eu passei o evento todo fugindo, cara. Até uma hora que eu fui pego. Eu me desliguei, fui pego. Entrei no mesmo corredor, ele me viu assim. Enélcio! Chamava de Enélcio por causa do colégio, primeiro nome. Aí já, quando me chama de Enélcio, já começa. Enélcio!
Te convidaram também! Te convidaram também! Que legal! Ah, eu também me convidaram, fulano me convidou, eu assim, eu já venho aqui, já. Ah, você já vem aqui, então já faz uns dias que você está vindo. Eu assim, não, eu sou aqui da igreja, eu sou filho do pastor. Aí ele falou algo que foi uma das frases que mais arrebentou comigo. Ah, nem parece. Nem parece. Ou seja, a minha vida lá fora, minha vida secular, né? Que crente gosta de inventar isso, né? Minha vida secular, minha vida lá fora, como se aqui eu vivo para Deus, aqui eu sou totalmente de Deus. Eis-me aqui, Senhor, aqui é tudo eu te entrego meu coração, mas só aqui dentro. Lá fora, Deus, aqui é minha vida secular. Lá eu que mando. Não existe isso. Uma mentira que foi inventada na história cristã. Uma mentira. Cara, aquilo me arrebentou. Nem parece. Mas eu não sabia onde enfiar a cabeça. Desde aquele dia eu ficava refletindo assim, cara, isso aqui não está certo. Ou eu vou viver esse negócio, ou eu vou viver para lá. Não existe em cima do muro. Não existe. Ou você vive uma vida de discipulado, ou seja, de ser um discípulo de Jesus, ou não, você está vivendo longe de Jesus. Você está vivendo longe de Deus. Não existe isso. Você pode crer que isso exista porque talvez você esteja vivendo dessa maneira. Eu vou te falar. Você não está em cima do muro, você está do outro lado. Talvez você ache que isso é normal porque você conhece muita gente que vive dessa maneira. Muita gente. Mas, gente, ou você é sal e luz, ou você não é. Aí por isso que Jesus fala que nós devemos negar a nós mesmos e pegar a cruz e seguir, porque não vai ser fácil. Imagina num ambiente de trabalho onde 90% das pessoas são corruptas no seu trabalho. Onde 90% das pessoas mentem ali quando vão bater o ponto. Imagina num ambiente de escola, onde todo mundo cola. Onde a cola passa por todo mundo. Peguei a prova do professor, ele não viu. Aí, imagina esse ambiente. Aí você chega num dia, você não estudou. E a cola tá com todo mundo lá passando. Você vai ser tentado. Vai fazer cosquinha. Você vai pensar no seu benefício. Nossa, isso é uma provinha. De que mal isso vai fazer? Você vai fazer que mal? Eu não estou prejudicando ninguém. Eu não estou matando ninguém. Tem um programa que eu e a Pri a gente olha, que é um dos nossos programas que nós olhamos em casal. Nós temos uns programas bem interessantes. E um deles é o da Fronteira, Operação Fronteira, onde a gente olha a função da Polícia Federal no aeroporto, pegando ali as pessoas que estão tentando contrabandear droga ou produto sem produto que não deve, produto que arroz, feijão mesmo. E acontece uma coisa muito interessante. Todos eles tentam justificar os seus erros, como se a justificativa fosse o bastante para absolver um erro. Não, eu estou desempregado, eu estou contrabandeando esse caminhão de maconha, seu guarda, porque eu estou desempregado, a minha mulher saiu de casa, eu estou cuidando dos meus 3 filhos em casa sozinho. Eles choram. Eles entram em desespero porque eles estão vendo ali que eles estão sendo presos e vão ter que pagar uma pena. Entram em desespero, eles tentam, e muitos se acham donos da razão.
donos da razão. Não, mas, seu guarda, eu não estou trazendo droga nem arma. Eu só estou trazendo aqui 50 celulares, onde eu não estou pagando imposto. A única coisa, eu acho muito interessante a posição dos policiais ali. A senhora precisa entender que eu estou aqui para fazer valer uma lei. Não importa o que a senhora diga. A senhora descumpriu uma lei, a senhora está errada. Está aqui, eu não posso fazer nada, eu sou representante da lei aqui. Eu preciso exercer a lei aqui. Mas eu fico abismado que tem umas pessoas, né, se é que a gente pode dizer que umas estão mais erradas do que as outras. Mas elas acham que algo vai justificar. Vou te dizer uma coisa. Não tem nada que você possa dizer a Deus, nem chorar, nem fazer o que for, para querer justificar um pecado seu, uma conduta errada diante de Deus. Deus não é um bonequinho, Deus não é um escravinho seu, Deus não é qualquer pessoa, é Deus, Todo-Poderoso, que ninguém ousava na história da Bíblia em querer ver Deus. Curvavam as suas cabeças, as suas frontes, com medo de morrerem, de ficarem cegos, porque é Deus. Deus todo criador, criou todas as coisas, Deus todo poderoso. Às vezes a gente acha que a gente pode brincar com Deus. Mas não, Deus não vai se importar de eu ser corrupto aqui no meu colégio. Deus não vai se importar de eu ser corrupto na minha escola. Deus não vai se importar de eu ser corrupto na minha vida. Não pode, Ele entende. Nossa, Ele entende. Aí a gente racionaliza os nossos pecados, os nossos erros, os nossos comportamentos e vivemos da maneira que totalmente oposta ao que a palavra de Deus ensina. E achamos que está tudo certo, porque Deus não vai deixar, Deus deixa. Eu acho que no fundo nem é errado. Quem é que já não fez isso? Eu já fiz isso. No fundo acho que nem é errado, né? Deus não está nem olhando, tem tanta coisa para Ele cuidar, hein? Sempre vai dando um jeito de justificar as nossas ações, os nossos comportamentos. E o nosso objetivo é só viver para nós mesmos, viver da maneira com que a gente quer e se omitir a nossa responsabilidade nesse mundo. Nós temos uma responsabilidade. Se você não é um discípulo de Jesus, ou você é salvo e discípulo, ou você não é nada. A salvação, a conversão, ela dá continuidade a um discipulado de Jesus. Ninguém que é trazido das trevas, é salvo das trevas, vai querer viver nas trevas. Vai querer viver aonde? Na luz. Na luz. O que eu estou cansado de ver, e essa é a nossa função como igreja, como discípulos, como crentes, estão vendendo um evangelho barato aí fora. Aonde você pode viver da maneira que você quiser. E você pode tratar Deus do jeito que você quiser. Como se Deus só existisse para saciar as suas necessidades, prazeres. É assim. A pessoa não vai na igreja, a pessoa não quer ler a Bíblia, mas quando ela precisa de algo, ela vai até uma igreja. E lá ela chora, ela se esperneia. Ela fala assim, ai Deus, eu queria tanto um carro novo. Nem é necessidade muitas vezes. É assim que as pessoas têm tratado Deus. Se você tem tratado Deus dessa maneira, eu vou te dizer, esse não é o verdadeiro Deus. Não é. Não é o Deus bíblico. Não é. Esse Deus aqui é de verdade. Esse Deus aqui é sério, esse Deus aqui não é brinquedo.
Nós precisamos preservar a palavra de Deus, ela precisa estar viva dentro de nós. Nós temos uma responsabilidade de conservarmos, de frearmos essa corrupção que está lá fora. Se não fosse a nossa presença, você pode não notar, mas um cara que é crente mesmo e vive de maneira cristã verdadeira no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de convivência, ele freia muita coisa. Porque ali sempre alguém vai olhar para o lado e vai dizer: gente, vamos pegar leve, tem um crente aqui. Na família, o pessoal não se solta demais porque tem um cristão ali, tem um crente. Gente, calma, gente, ó. Não esqueça do fulano. Ele está aqui. Ele vai fazer a diferença. E se ele for crente de verdade, ele vai influenciar o lugar de trabalho dele, ele vai influenciar a família dele. Eu já ouvi vários testemunhos de crentes verdadeiros que, quando o bicho pega na família, no trabalho ou no colégio, quem que eles procuram para conversar e pedir ajuda? O crente de verdade. E pasmem, o mundo sabe diferenciar um crente de verdade de um crente fake. Melhor que nós. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: não, aquele fulano lá é crente, mas é dos de verdade. Não é desses fake, não. O mundo sabe diferenciar. E eles procuram. As pessoas procuram, olha, você segue aquele Deus, né? Aquele Deus do livro, né? Jesus? Pai, eu vejo aqui, cara, que tá todo mundo fazendo um monte de coisa de errado aqui. Pai, você é firme, hein? Algo diferente, hein, cara? Eu tô passando por uns problemas lá em casa. Minha vida, tô cheio de problema, cara. E eu vejo que tu é muito sério com as coisas, com o que você crê. Você leva muito a sério e eu acho que você pode me ajudar. É assim que funciona. É assim que um mísero crente influencia na vida das pessoas. O sal, ele não só ele é responsável por preservar os alimentos, o sal, ele dá sabor. Ele dá sabor. Todo mundo aqui já comeu uma comida de hospital, ou esqueceu de botar sal em casa no feijão, no arroz. Todo mundo aqui. Lá em casa a Sofia não come sal, às vezes eu pego sem querer a comida dela e lá botar um salzinho. O salzinho faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um crente de verdade, que vive o Evangelho e leva Jesus para o mundo, na sua vida e nas suas palavras, ele deixa o ambiente mais agradável. Ele deixa o lugar mais saboroso. Ele leva a leveza, ele leva a paz, ele leva a felicidade. O crente é aquele que nós estamos aqui numa pandemia, está todo mundo mal, nervoso, preocupado com política, preocupado com o preço das coisas, está todo mundo preocupado com o preço do sal, todo mundo desesperado, com problemas em casa, problemas sociais, problemas mentais que essa pandemia tem causado, problemas emocionais, está todo mundo no caos, mas o crente é aquele que também está vivendo tudo isso, talvez muito mais, mas ele leva leveza. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Ele leva sabor, porque a esperança dele está firmada em Cristo Jesus. Amém. Pode cair tudo ao redor, pode terminar tudo, ele sabe que a esperança dele está firmada em alguém inabalável. Amém. Alguém que deu a vida por ele, alguém que deu um propósito para a vida dele, é alguém que diz para ele, e por isso que é uma esperança certa de que tudo vai dar certo, porque no final
o crente estará com Cristo Jesus. Esse é o crente. Leva leveza, leva sabor, leva paz para um ambiente tenso, descontrai um ambiente onde está ali os nervos, que está preocupado em pacificar ali as brigas, está tudo ali caindo, está todo mundo se pegando, e ele assim, calma gente, esse é o crente verdadeiro, que leva sal na quantidade certa. Não seja um crente salgado. O que acontece quando você bota sal demais? Ninguém quer um crente chato. Eu não quero um crente chato. Eu fujo de crente chato. Olha lá, vem um crente chato. Meu Deus do céu. Ninguém quer um crente chato. Que salga, manda as pessoas para o inferno sem trocar uma ideia. Que está exigindo uma vida moral das pessoas se ele mesmo não vive. E nem é para a gente fazer isso no mundo, é para a gente levar Jesus primeiro para as pessoas. Não seja um crente chato, que ninguém quer por perto. Gente, ninguém quer por perto, todo mundo foge. Tem que temperar, na medida correta. Alguém já comeu um feijão salgado aqui? Uma vez, no seminário, foi a primeira experiência que eu tive. Um colega meu fazia um feijão que era uma maravilha. Até tem que ligar para ele para pegar a receita. É um rico no feijão. Mas teve um dia, meu Deus, a gente não comeu. Não dava. Insuportável de comer. Não tinha como. Eu nunca me esqueci também uma vez aqui, num grupo de adolescentes, de jovens, tinha um rapaz que vinha aqui na igreja e não vem mais, mas eu dei uma missão para ele, eu precisava sair de noite, eu reuni a gurizada assim lá em casa, só os barbas lá, para a gente fazer um carreteiro, e eu ia fazer o carreteiro, mas me ligaram, eu tive que sair para fazer prestar um socorro, e eu falei pro cara assim, faz o carreteiro para nós, sabe fazer carreteiro? Deixa comigo. Quando o cara faz isso aqui, eu já me preocupo, mas eu não tinha outra opção. Ali. Rapaz, cheguei, todo mundo na mesa, né, com os pratos na mão. Ele levanta aquela tampa assim, que carreteiro bem lindo. Depois ele foi lá e ainda jogou aquele temperinho verde por cima, sabe? Meu Deus do céu. Pena que eu não tenho charque em casa. Aquela coisa linda. Aí ele assim, Juninho, seja o primeiro. Obrigado. Que honra. Aqui aquele garfão, botei na boca. Rapaz, tu não salgou o charque, tu não botou na água, não ferveu? Ele assim, não. E eu botei um pouquinho de sal ainda. Meu Deus do céu. O cara não tirou o sal e ainda botou mais sal. Intragável. Ninguém comeu. E olha que tinha uns guri ali, mas olha, que não deixava o bicho morrer para se alimentar. E aquele dia não conseguiram. Não seja um crente chato. Leve Jesus com leveza. Tenha sensibilidade às pessoas. Entenda os momentos que as pessoas estão vivendo. Entendeu? Meça as palavras. Respeite uma dor, respeite um luto. Respeite e seja inteligente. Jesus dá aula de inteligência nos evangelhos. É o melhor comunicador que já existiu. Diversas vezes, às vezes eu vou olhar algum vídeo de algum filósofo, algum pensador, que até ateu e eles rasgam elogios a Jesus e a comunicação que Jesus tinha. Jesus era perfeito. Usava de parábolas, usava do cotidiano.
sabia dizer para uma pessoa que ela estava errada, mas que ela precisava mudar. Ele abraçava um pecador e depois dizia para o pecador: tudo bem, mas vai e não peques mais. Jesus era perfeito, nós temos que olhar para essa perfeição e imitar esse comportamento de Jesus. E para finalizar, que eu nem vou para a luz, a gente deixa a luz para outro dia. O sal, ele provoca sede. O sal, ele provoca sede. Você tem, através da sua vivência, através do seu comportamento lá fora, da tua influência lá fora, você tem provocado nas pessoas sede por Jesus? Você tem espantado as pessoas? Você tem afastado as pessoas? Ou você tem aproximado as pessoas, não da sua vida, mas da presença de Jesus? O sal, na medida certa, ele alimenta, ele dá sabor e ele provoca em nós sede. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser uma igreja que preserva o Evangelho, que dá sabor, e uma igreja que provoca sede na vida das pessoas. As pessoas querem vir não para ver a gente, não para ouvir a gente, não para estar aqui dentro da igreja com a gente, mas principalmente para ouvir de Jesus. Nossa, olha as palavras daquele crente, olha só as mensagens, os louvores ali daquela igreja, olha só o comportamento daqueles cristãos e daquela igreja. Nossa, eu preciso entrar lá. Eu preciso saber o que move o coração dessas pessoas. Eu preciso saber o que vive ali. O que acontece? As pessoas vão para o misticismo, né? O que tem de mágico ali? O que está acontecendo lá? Elas não sabem, que elas sabem que tem sede, mas elas ainda não sabem do quê? Aí sim, nós temos que estar prontos, preparados para apresentar o Jesus que se apresenta a todos nós como aquele que é a água viva, que mata e sacia a nossa sede, aonde nunca mais nós teremos sede. Se você olhar a conversa de Jesus com aquela mulher ali no poço, você vai ver que Jesus fez tudo isso. Ele preservou o Evangelho. Ele deu sabor àquela conversa, ele deu leveza. E ele causou uma sede naquela mulher. Quando ela ficou sabendo que Jesus possuía uma água que tirava toda a sede, o que ela queria? Ouvir mais. Onde é que está esse poço? Onde é que está essa água? Eu quero saber, eu quero ver. Que nós possamos ter uma vida que preserva o Evangelho, preserva Jesus, uma vida que dá sabor nos ambientes em que nós convivemos, e uma vida onde as pessoas não olham a nós, olham a Cristo e têm sede de Jesus. Amém. Que assim nós possamos influenciar muitos lugares. É só você fazer uma conta matemática. Se você olhar, quando Jesus fala o ide, cara, é perfeito, é sensacional o que acontece. Jesus não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telegrama, não tinha carta, não tinha rádio, não tinha nada. Só que o Evangelho se alastrou de tal forma, que isso assim, ó, é divino o que acontece, mas se alastrou de tal forma que chegou no mundo inteiro.
Olha para nós hoje. Nós estamos aqui em Livramento, fazendo parte de uma igreja que cultua ao Rei dos Reis, ao Filho de Deus Jesus. E essa história começou lá no Oriente, lá em cima. Sabe qual foi a estratégia que Jesus usou? Ele treinou 12, falou para esses 12, ide, proclame o Evangelho, vivam o Evangelho. E aí, Deus é muito perfeito no seu curso, na sua soberania, há a maior perseguição aos judeus e aos crentes. Isso prejudicou o Evangelho? Não. Fez com que ele se alastrasse mais. Aonde eles iam, eles pregavam, eles viviam. E discípulos eram feitos. Paulo ia depois com os apóstolos, iam abrindo as igrejas. Tinha igreja que estavam abrindo tanta igreja que nem eles mesmos plantaram. Discípulos deles. Discípulos de discípulos. Que entenderam, compreenderam o Evangelho e colocaram em prática. E a palavra de Deus foi se alastrando. Olha só o potencial que cada um aqui tem de fazer diferença nessa cidade. É isso que eu falo. Se os números e uma palavra de dizer eu sou evangelho fosse realmente verdade, as coisas estariam bem diferentes. Porque nós somos os responsáveis nesse mundo por preservar a identidade de Cristo, o estilo de vida de Jesus nesse mundo. Então nós temos que colocar em prática. Nós temos que colocar em prática. Começar pelo nosso, mas ali eu estudo ali, eu tenho só 10 colegas. Cara, se Deus te colocou ali, é para você ali, ser discípulo ali, no meio dos 10 colegas. Onde você estiver, saiba disso, é o seu primeiro campo missionário. A começar em casa e começar no ambiente que você convive e vive. Você é um missionário. Só que você precisa levar isso a sério. Que você possa ser realmente sal. E um sal que dá sabor. Um sal que dá leveza. Não seja um sal que não tem sabor. E não serve para nada, a não ser para ser jogado, ser servido como estrada para os outros pisarem em si. Um sal que é jogado fora. Que você possa ser um sal genuíno, um sal verdadeiro, que está aí, enganjado, comprometido com a obra de Jesus nesse lugar. Amém? Vamos orar?